Sabe aquela história de mando de campo? No futebol, isso é o básico. Mas e quando um estádio é mais do que isso? Quando ele vira um personagem, um ativo estratégico que, de certa forma, ajuda a definir o resultado antes mesmo do apito inicial. É exatamente isso que a gente vai dissecar hoje. A gente vai entrar na anatomia de uma verdadeira fortaleza, o estádio Railé Pinheiro, o fator Serrinha. E essa frase resume tudo, né? Tem estádio que impõe respeito pelo tamanho, pela imponência. A Serrinha não. A Serrinha intimida é pela alma. E é justamente essa alma que a gente vai decodificar aqui, para entender como que ela se traduz numa vantagem competitiva real, na prática. Para a gente conseguir entender o fator Serrinha, a gente precisa parar de pensar nele só como um estádio. Pensa nele como um ativo estratégico. O que é isso? Bom, é um recurso que gera uma vantagem competitiva que se sustenta, sabe? Que vai muito além de ser só um gramado com arquibancadas. É, na verdade, uma ferramenta de performance. Então, vamos começar por aí mesmo, pela alma da Serrinha. A gente vai fazer uma análise estratégica para entender os elementos que compõem essa força, que parece até meio mística, sabe? Mas que, no fundo, é totalmente calculável. Olha só, aqui está o DNA da coisa. Primeiro, o design compacto. Isso gera uma densidade emocional altíssima. O custo para operar é baixo, o que é ótimo para o clube, e o principal, a torcida fica ali, ó, colada no campo. O resultado disso, uma pressão sonora absurda, super concentrada. Cada um desses pontos é uma peça-chave nesse quebra-cabeça. Beleza, mas como que toda essa arquitetura vira tática de jogo? Porque o gramado ali não é neutro. Na Serrinha, ele se transforma num verdadeiro aliado tático para o time da casa. É aí que a mágica acontece. O campo, por ser compacto, facilita demais a vida do time para manter as linhas de defesa e de meio campo bem juntas. Fica muito mais fácil de executar aquela pressão alta, coordenada. As transições rápidas, então, elas são praticamente empurradas pela energia que vem da arquibancada. E claro, com todo mundo mais perto, a comunicação entre os jogadores flui, que é uma beleza. Essa tabela aqui é perfeita para a gente ver a diferença de filosofia. Pensa assim. Nas arenas grandes, a atmosfera depende muito do público. Pode ser incrível ou pode ser fria. Na Serrinha, não. É intensa e constante, sempre. As arenas são meio impessoais, multiuso. A Serrinha é casa, é pertencimento. A vantagem de uma é a receita em potencial. A da outra é a pressão emocional que não para, o jogo inteiro. Ok, já falamos de tática. Agora vamos para a guerra mental. Porque a Serrinha é um verdadeiro caldeirão psicológico. Ali, o jogo que acontece na cabeça dos jogadores é tão importante quanto o jogo com os pés. Primeiro, vamos analisar o efeito para quem joga em casa, vestindo a camisa do Goiás. Para o jogador esmeraldino, a percepção de cansaço parece que diminui. A torcida empurra, a confiança em momentos decisivos como um pênalti ou uma falta aumenta. Existe um sentimento forte de aqui é nosso território. E o jogador já entra em campo sabendo que ali a intensidade é inegociável. Agora, a outra face da moeda. O que será que acontece na mente do time adversário? O adversário carrega um fardo. Ele entra em campo mais cauteloso. Sofre um desgaste mental e emocional que vai aumentando com o tempo. Fica difícil manter a concentração. E cada decisão da arbitragem, cada bola dividida, parece que tem um peso emocional enorme contra ele. E para esse fenômeno, a gente pode dar um nome, anel de pressão. É como se formasse uma zona concentrada de som e emoção que a proximidade da torcida cria ao redor do campo, impactando diretamente a psicologia dos jogadores. É um conceito-chave para entender tudo isso. Saindo um pouco do campo e indo para os números, vamos analisar a Serrinha como um motor econômico, onde a palavra de ordem não é volume, a palavra é eficiência. E o que a gente vê aqui é um ciclo econômico que se autossustenta de forma brilhante. Pensa comigo, tudo começa com o jogo, que gera o fluxo de pessoas. Essa experiência intensa cria um engajamento emocional que leva direto ao consumo. Ingressos, produtos, comida. Isso reforça a identidade com o clube, garantindo que o torcedor retorne no próximo jogo, reiniciando o ciclo. É uma máquina de receita recorrente. E as fontes de receita são potencializadas por esse modelo. A bilheteria é maximizada pela alta taxa de ocupação. Os patrocinadores ganham alta visibilidade naquele ambiente. O vínculo emocional impulsiona o programa de sócio-torcedor. E o consumo lá dentro, claro, se beneficia de toda essa experiência. Este gráfico aqui deixa a vantagem financeira escancarada. De um lado, as grandes arenas, com custos operacionais altos e variáveis. Do outro, a Serrinha,
com custos controlados e previsíveis. O que isso significa no fim do dia? Uma margem de lucro por partida muito mais saudável. Então, no fundo, a gente tem dois modelos estratégicos bem diferentes em jogo. De um lado, o modelo de volume das grandes arenas, focado em receita bruta, mas com custo e risco altos. Do outro, o modelo da serrinha, eficiência mais identidade, focado em garantir uma alta ocupação e margens de lucro melhores com custos controlados. Bom, a gente chega na síntese. Vamos agora juntar todas essas peças, a tática, a psicologia e a economia, para a gente consolidar de vez o conceito do fator serrinha como um diferencial decisivo. E aqui está o resumo da ópera, as 4 dimensões do fator serrinha. Na dimensão esportiva, a vantagem é a performance superior em casa. Na psicológica, o impulso ao time da casa e o desgaste do oponente. Na econômica, a alta eficiência e a receita estável. E na dimensão de identidade, o aprofundamento da lealdade do torcedor. É um pacote completo. No fim das contas, entender o fator serrinha é entender como o ambiente influencia diretamente o resultado. É uma variável que vai muito além da estatística pura. E para quem analisa futebol a fundo, seja por paixão ou para tomar decisões mais informadas, como nas apostas, essa é uma camada de análise que não pode ser ignorada. E para quem leva essa análise para o mundo das apostas, é crucial fazer isso com segurança. No Brasil, a regra é clara. As casas de apostas com licença SPA/MF são as únicas autorizadas pelo Ministério da Fazenda. Por que isso é importante? Porque plataformas licenciadas são regulamentadas e seguras. Elas garantem saques rápidos, odds confiáveis e, claro, a proteção de quem está apostando. Para encontrar as melhores